Amém. Amém, Senhor Jesus. Amado Senhor, querido Deus, nosso Pai bendito, te louvamos por essa noite, por nos dar essa mesa tão gloriosa. Teu amor foi tão grande por nós, Senhor, deste o teu Filho amado a nós. Obrigado, Senhor, e nessa noite venha nos visitar. Tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias lá com eles. Aleluia. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Cremos que o Senhor está conosco aqui hoje. E ainda queremos receber revelação na tua palavra. Queremos que o Senhor nos fale. Tire de nós tudo que é negativo, que é natural, que é dos nossos conceitos. Sabes quanto risco tu corres, Senhor, quando tu nos mandas falar. Às vezes falamos coisas nossas. Por isso, rogamos a ti, Senhor, nesse momento, Senhor, que só as tuas palavras possam ser pronunciadas. Aos que vão ouvir, dá-nos um espírito de revelação, espírito de discernimento, Senhor. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Aleluia. Irmão, nós vamos continuar hoje à noite a mensagem de ontem, que a gente não conseguiu terminar, e talvez mais alguma coisa que nós preparamos. Aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, tanto aqui como na internet, nós estamos falando uma série de mensagens sobre o livro de Neemias, e essa série tem por tema a construção de uma nação. Neemias, o livro de Neemias fala da construção de uma nação, ou a reconstrução de uma nação. E essas mensagens que nós liberamos até agora, foram 3 mensagens, ainda falam do início, da introdução, do contexto histórico, daqueles acontecimentos. Nós precisamos conhecer esse contexto histórico, senão você não consegue entender claramente o que a palavra de Deus quer falar para nós. Amém? Então, nós temos falado que o livro de Neemias é um dos livros chamados livros da restauração. Por que restauração? Porque Israel esteve em cativeiro por 70 anos na Babilônia, por causa da sua idolatria. Deus os entregou totalmente, levou lá para a região da Babilônia, onde se inventou a idolatria. E graças a Deus parece que eles aprenderam a lição e não se ouve falar em idolatria dos hebreus, dos judeus na Babilônia. Você lê muito no livro dos reis, das crônicas, em Samuel, muito problema entre alguns reis, e muita idolatria no meio, principalmente do reino do norte, e posteriormente do reino de Judá. E Deus os levou para a Babilônia, e ali eles estiveram cativos por 70 anos, mas aquilo ali era determinado por Deus, era um tempo fixo. Depois de 70 anos, eles voltaram de acordo com a profecia de Jeremias. E é importante que você leia, então, toda a história ali no livro dos reis, das crônicas, por que eles foram para a Babilônia, e agora como Deus está os trazendo de volta para reconstruir a nação de Israel. Sabemos, no entanto, que essa reconstituição ou reconstrução não envolve mais a realeza. Eles perderam a linha da realeza, ou o governo da realeza, do rei, antes do cativeiro da Babilônia. Depois disso, não houve mais reis em Israel. E aí, passaram-se os anos e veio, então, o rei, o Senhor Jesus. Amém? E aí começa uma nova era na dispensação divina, que a gente chama de era da graça. Esse é um contexto bem genérico, e nós estamos ainda falando dessas mensagens sobre esse contexto e dando uma introdução. Eu gostaria de ler, aliás, antes de eu ler a palavra, eu queria corrigir alguma coisa que eu falei ontem, por impulso, e Deus me repreendeu, e eu me arrependi, e eu tenho que me arrepender diante de vocês. Eu falei ontem que havia igreja ruim,
igreja boa e igreja não bíblica. Na verdade, não existe igreja ruim, porque existe a igreja com pouco Cristo, igreja mais ou menos com Cristo e igreja cheia de Cristo. Porque todas elas têm uma porção de Cristo. Amém? Então vocês me perdoem essa frase, eu não usei com maldade, eu sei, claro que não é ruim no sentido mal, era no sentido de que era uma igreja que não tem o testemunho de Jesus. Eu vou falar muito hoje, talvez bastante, sobre o testemunho de Deus nessa terra. Então, existem agrupamentos de cristãos que não expressam bem a Cristo, existem outros que expressam mais ou menos, e existem outros que expressam Cristo mais pleno, mais cheio. Então, existem igrejas de vários níveis, tá certo? Então, essa é a colocação correta, tá bom? Espero que tenha corrigido aí para vocês. Diante do Senhor já me arrependi, tá bom? Aqui no capítulo 1 de Neemias, eu vou ler então, do versículo 1 ao versículo... vou ler aqui um pouquinho, que é mais ou menos o contexto da nossa comunhão de hoje à noite. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã era a capital do Império Medo-Persa naquela época, que já tinha dominado o Império Babilônico, que tinha dominado Judá. Então agora Judá passou do domínio do Império Medo-Persa e agora os judeus estão debaixo de outro império. E nós vimos ontem à noite que esse império foi soberania de Deus, porque eles tinham uma política diferente dos babilônios. Os babilônios trouxeram os cativos para junto deles, e os Medo-Persas falaram, não, cada um vai ficar debaixo do seu domínio, do nosso domínio, mas no seu lugar. Nós não queremos problema junto da gente, não. Então, voltem cada um para o seu lugar e, claro, vão debaixo do nosso governo, do nosso domínio. Mas vão cuidar da vida de vocês. E aí, foi uma oportunidade para os judeus voltarem, uma pequena parte. Havia cerca de 2 milhões na Babilônia. 70 anos depois, todos já estavam mal acostumados, bem acostumados com a nova vida, cada um com as suas casas, cada um com os seus empregos. O Neemias já estava confortavelmente trabalhando junto ao rei, emprego muito bom, semelhante a você trabalhar hoje na Casa Civil do Presidente da República, em Brasília, tá certo? Servindo ali um vinhozinho, água, o lanchezinho do presidente. Então o povo estava muito bem ali. Mas tinha uma profecia. E Deus tem um testemunho para dar nessa terra. E o testemunho de Deus só existe em um lugar. É em Jerusalém. Amém? Daqueles 2 milhões, somente 50 mil voltaram, em 3 levas, né? Com Zorobabel e Jesua, com Esdras e depois com Neemias. E esses 50 mil voltaram então para reconstruir os muros, reconstruir a cidade, o templo, os muros, e depois Neemias chega para reconstituir as pessoas por dentro. Porque agora eles tinham uma cultura egípcia, que já tinham trazido lá do Egito. Eles tinham uma cultura cananita, por causa das tribos ao redor deles ali, e agora eles foram acrescentados à cultura babilônica. Então, realmente, muito misturados. Essa é uma grande lição para nós, que voltamos para Jerusalém, que voltamos para a vida da igreja, que queremos dar esse testemunho de Deus nessa terra. Nós precisamos jogar fora toda a nossa estrangeirice, tá? Isso não é fácil, isso não é do dia para a noite, mas nós devemos começar o processo, amém? Amém? Nós devemos começar hoje à noite esse processo, se você não começou ainda, tá certo? Muito bem, então, nós vimos que Deus chamou Neemias, ou Neemias se dispôs a ir fazer isso,
Porque Neemias conhecia o coração de Deus. E Neemias tinha uma causa para defender. É por isso que ele foi tão ousado aqui. Ele estava lá na cidadela de Suzã, e veio um dos meus irmãos com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei. Então ele tinha uma preocupação com o testemunho de Deus. Você se preocupa com o testemunho de Deus? A respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. A primeira coisa que um servo de Deus que tem preocupação com a causa de Deus faz é perguntar. Se você não quiser arranjar problemas na sua vida, não pergunte. Com relação a Deus, com relação ao testemunho de Deus, se você perguntar, Deus vai te dar alguma coisa para você fazer. E isso vai ser um grande teste para a sua vida, ok? Louvado seja o Senhor. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então, Neemias era uma pessoa que tinha uma causa, que fez perguntas, e pelo fato dele ouvir a situação do povo, o que é que ele fez? Ele tomou uma atitude. Primeiro, se assentar. Eu vou me assentar, senão eu caio aqui, né? A notícia é tão ruim que se eu não sentar, eu caio, né? Depois ele fez mais o quê? Chorei. Quantas vezes você já chorou pelos irmãos na igreja? Quantas vezes você já chorou pela miséria que está os filhos de Deus em toda essa terra, com tantas distrações, com tanto mundo? Eu estou falando dos filhos de Deus, não dos incrédulos. Igrejas mundanas, igrejas apóstatas, igrejas com ensinos diferentes, igrejas cheias de heresias. Você já chorou por isso? Lamentei por alguns dias, fiquei o quê? Jejuando e orando diante do Deus dos céus. E aí eu disse. Então ele aqui fez uma boa oração, que eu não vou ter tempo de falar nela aqui. Eu já falei na segunda mensagem, se vocês quiserem ouvir sobre isso aqui, tá bom? No capítulo 2, começa assim: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso aqui foi um risco de vida do Neemias, porque ele era copeiro do rei. Copeiro do rei, ele fiscalizava a comida, as bebidas e tal, e antes do rei comer ou beber, ele mesmo bebia, porque se tivesse algum veneno ali, ele se apagava logo e o rei era salvo. Então vejam que emprego difícil esse, tá certo? Mas naquele dia ele estava cabisbaixo, triste. Imagina a cena. Provavelmente, pelo que está escrito aqui, Neemias era uma pessoa amável, afável, empática, quem sabe sempre feliz diante do rei, sempre trabalhando com uma boa atitude, uma boa aparência. É tanto que na hora que mudou a coisa, na hora que o coração dele ficou triste, o rei descobriu na hora e desconfiou, e quem sabe o rei ficou com medo. Esse cara está aprontando alguma coisa contra mim. Isso é pensamento meu, tá certo?
Muito bem. Por que o seu rosto está triste se você não está doente? Neemias, você não está doente, eu sei que você não está doente, mas você não está bem. Tem alguma coisa errada com você. Isso tem de ser tristeza do coração. Ora, tristeza do coração tem a ver com planos, com frustrações, quem sabe com rebeliões e etc, etc. Então, fiquei com muito medo. Por isso que eu estou falando que isso foi um risco grande, porque quando o rei falou essas coisas, ele sentiu o drama daquelas palavras e da desconfiança do rei. Ele ficou com medo. Você já teve medo? O ano passado eu tive muito medo de tomar certas decisões na minha vida. Irmãos, medo é uma segurança para nós, certo? Não permanecer e ser dominado pelo medo, mas o medo é como a sensibilidade da nossa pele. Se você não tivesse sensibilidade no seu corpo, você podia ser queimado sem sentir. O medo te para, te alerta, tem alguma coisa. Como ele era um homem de oração, ele foi então orar. É tanto que antes dele responder ao rei, o que ele fez? Orou. Então, quando a gente sente o medo de enfrentar um desafio, de enfrentar uma decisão difícil, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Amém? Eu fiquei com muito medo de lhe responder, que o rei viva para sempre. Ou seja, não, rei, eu estou aqui, eu estou com você. Que o rei viva para sempre. Então, vou logo tirar aqui algum mal entendido aqui com o rei, né? Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os portões foram queimados? O rei me disse, e o que você me pede agora? Então orei, amém? Então, é isso aí, meus irmãos. Quando o medo vem, quando o rei nos confronta, nós precisamos orar antes de responder qualquer coisa. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Aqui não dá para saber se foi aquela oração instantânea, ó Senhor Jesus, né, no nosso linguajar de hoje, né, ó Senhor, aqui por dentro, sem falar nada para o rei. Mas ele deve ter buscado a Deus no seu espírito antes de falar alguma coisa para o rei. Se for do teu agrado, então aqui, meus irmãos, começa a aparecer o perfil de um líder que conhece o coração de Deus, que conhece o problema do povo de Deus, que sabe o que fazer com o problema. Mas, apesar de ter medo, ele foi ousado e ele foi intrépido. Se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Na verdade, era um pedido muito ousado, porque você é empregado do rei, é de confiança do rei, e você agora pede para ir reconstruir a cidade que, segundo cartas anteriores, alguém já tinha dito que aquela cidade era rebelde, que aquela cidade sempre se rebelou contra os reis. E agora o Neemias diz que quer reconstruir a cidade. Vocês não acham que isso é muita ousadia? Se eu fosse o rei, eu não tinha deixado, tá certo? Eu não tinha deixado o Neemias ir de jeito nenhum. Deus me livre. Esse cara vai levantar os muros da cidade, vai montar um exército lá e lá vem bronca para cima de mim de novo. Mas ele orou, amém? Ele orou, foi ousado. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou. Talvez a rainha deu alguma dica para o rei, ajudou o rei, né? E a minha rainha é sempre assim, ela sempre me ajuda do meu lado. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou,
quanto vai durar a sua ausência, quando você voltará. Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Maravilha, né? E eu ainda disse ao rei, tem mais ousadia ainda. Se for do agrado do rei, eu estou lendo na versão NAA, não sei se vocês estão... Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ou seja, eu não vou de cara lisa. Você vai ter que me dar um passaporte. É um passaporte que a gente precisa hoje para entrar nos outros países. Rei, eu preciso de um passaporte e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para as muralhas da cidade. É muita, desculpa a expressão, cara de pau, tá certo? Mesmo que está dizendo, rei, eu vou reconstruir a cidade, vou levantar a muralha de novo e eu quero que você me dê madeira para eu fazer isso. Você tinha coragem de fazer isso? E para a casa em que deverei me alojar, porque a cidade estava toda destruída. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém. Existe uma razão para você ser ousado. A mão bondosa do nosso Deus está conosco. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Esse é o texto que nós vamos ter como base hoje. Mas eu ainda quero continuar, ainda estou numa espécie de revisão aqui, mostrando que Neemias tinha essa causa, e essa causa era defender o testemunho de Deus. Talvez você não esteja entendendo nada até agora, porque eu estou falando de testemunho de Deus, mas é exatamente nessa mensagem que eu gostaria de mostrar para vocês o que é o testemunho de Deus e porque nós devemos ter uma causa para defender o testemunho de Deus. Primeiramente, você precisa ser uma pessoa de determinação, assim como Neemias. E eu me lembrei de 1 Reis 18, 21, quando Elias estava lutando ali quando aqueles profetas de Baal, naquela situação toda, 1 Reis 18, 21, diz assim, Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Versão NVT, tá? Se quiserem achar aí, nova versão transformadora. Eu escolhi essa versão porque está mais claro aqui. A versão atualizada, que a maioria de nós tem, fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos? E é uma palavra que talvez os jovens nem saibam o que é isso, cochear entre dois pensamentos. Essa versão está mais clara. Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, então sigam Baal. E me deixem em paz, por favor. O povo, contudo, ficou em silêncio. Meus irmãos, nós estamos num momento sério da volta do Senhor. Nós não podemos ficar oscilando de pensamento de um lado para outro. Será que é isso mesmo? Será que está certo? Os irmãos estão corretos? Você precisa orar. Você precisa ser uma pessoa como Neemias, que orava. Esse livro tem muita oração. E Neemias não era um cara que ficava oscilando entre dois pensamentos. Nós precisamos ser pessoas que estejam claras do que é o testemunho de Deus nessa terra. E tomar uma posição pelo testemunho de Deus, arriscando a nossa própria vida. Ano passado eu disse para o Senhor, se eu ficar sozinho, eu vou ficar só. Mas eu vou tomar essa decisão. Não me interessa se alguém vai ficar comigo ou não. Esse é um problema meu contigo e da minha consciência para contigo. E eu quero paz entre nós dois.
E Deus nos deu boas respostas para essa oração. De maneira, irmão, que se você, nesse tempo atual, você está cocheando entre dois pensamentos, você precisa orar diante de Deus. Porque o profeta Elias aqui, ele é claro. Se vocês querem adorar Baal, que adorem. Mas não fique para lá e para cá. Adora Baal e adora Deus. Um dia está oferecendo holocaustos em Jerusalém, outro dia vocês estão oferecendo sacrifícios a Baal no outro monte. Não pode. Ou vocês façam uma coisa ou outra. O Elias não disse assim, vocês têm que decidir por Deus. Ele não falou isso, não. Vocês têm que decidir o que é que vocês querem. Não fique oscilando. Toma uma decisão, mas toma uma decisão para servir a Deus. Uma decisão pelo testemunho de Deus, por Jerusalém, pelos altares do Senhor que estão em Jerusalém, mas é complicado vocês ficarem cocheando entre dois pensamentos. E a gente sabe que naquela situação ali de Neemias, né, o povo ficou em silêncio. O povo estava confuso. Você está confuso hoje? Se você está confuso, você precisa orar. Buscar o bondoso Deus dos céus. Amém? Que Ele está pronto para escutar a nossa oração. Se você é honesto com Deus, se você é sincero com Deus, se você quer o testemunho de Deus nessa terra, você precisa tomar uma decisão. Amém? Seja então como Neemias. Mas por que eu estou falando então de testemunho de Deus? Porque em Deuteronômio 12:5, quando o povo ainda estava do outro lado do Rio Jordão, antes da entrada na Boa Terra, Deus refalou todas as coisas através de Moisés, em Deuteronômio, e uma das coisas que Deus disse foi o seguinte, Deuteronômio 12:5, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Então, Deus estava dizendo o seguinte, haverá um único lugar, onde eu vou morar, vai ser a minha habitação, e ali estará o meu nome, a minha identidade. Se o povo quiser ver a mim, eles vão me encontrar nesse lugar. Se eles quiserem conhecer quem é Deus, vão me encontrar neste lugar. Está claro isso aí? Que lugar era esse? Esse era o lugar do testemunho de Deus. Naquele lugar você encontraria Deus. Naquele lugar você ofereceria seus holocaustos a Deus, você se consagraria a Deus e você receberia as bênçãos de Deus. Eu já falei algumas vezes, eu estive em Jerusalém, eu e a Jussara, e nós fomos nesse lugar, que hoje é ali, onde está aquela mesquita muçulmana, ali em Jerusalém, junto do Muro das Lamentações, e a pessoa que... existe o Instituto do Templo, que é uma organização junto ali ao Muro das Lamentações, você visita, e eles falam sobre o terceiro templo, que ali vai ter um terceiro templo e tudo mais, e eles falam uma coisa interessante. A primeira coisa que eles falam, você está no único lugar dessa terra que Deus escolheu para se comunicar com a humanidade. Eu até hoje me arrepio quando eu falo nisso. Já pensou nisso? Eles falam, né, por tradição, eles falam, aqui Abel ofereceu o seu sacrifício. Bom, não está na Bíblia, mas eles acham que era ali. Aqui Abraão ofereceu Isaque. Aqui Davi ofereceu os seus holocaustos e comprou esse terreno para edificar a casa de Deus. Esse é o único lugar na terra que Deus escolheu para se comunicar com a humanidade.
Se você um dia chegar lá, você vai ficar arrepiado também, tá certo? Claro, irmãos, isso do ponto de vista do contexto judaico, religioso, da tradição dos judeus, a gente sabe que esse lugar hoje, espiritualmente falando, é a igreja. Ou melhor dizendo, antes de ser a igreja, esse lugar é o próprio Cristo. Cristo é o testemunho de Deus na terra. Cristo é a única pessoa que você consegue chegar junto e se comunicar com Deus. Cristo foi aquele que abriu um novo e vivo caminho para a gente entrar na presença de Deus. Esse é o lado espiritual que a gente entende para a nossa situação de hoje. Então, esse lugar, irmãos, foi escolhido por Deus, e claro, como já falei, esse lugar é Cristo. Não existe outro. Não existe outra maneira de você encontrar Deus e você se comunicar com Deus. Ok? Hoje esse lugar é a igreja e individualmente somos cada um de nós. Lembrem de Atos 1:8, Jesus falou o quê? Sereis minhas testemunhas. Certo? Sereis minhas o quê? Testemunhas. Essa palavra testemunha, depois eu vou mostrar para vocês que é algo ligado a esse lugar de Deus aqui. Eu estou só dando um iniciozinho aqui. E do ponto de vista coletivo, isso se aplica, de acordo com Mateus 18:20, diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em quem? Em meu nome, ali estarei no meio deles. Voltando a Deuteronômio, ali eu vou pôr o meu nome e a minha habitação. O Novo Testamento fala claramente que a igreja é a casa de Deus, a casa espiritual. Vocês estão entendendo onde eu quero conduzir vocês? Deus diz que só tem um lugar, esse lugar é Cristo. E esse lugar, de uma maneira corporativa, é também a igreja. Por isso, nós devemos valorizar essa questão da igreja. Existem alguns na internet querendo dizer, não existe esse negócio de visão da igreja, visão da igreja. Concordo em parte. Visão da igreja no sentido de você se achar a única igreja e querer que os outros todos venham reunir conosco, e que só há uma igreja na cidade que você é o representante dessa igreja, isso está errado. Mas visão da igreja no sentido de que Deus tem uma casa, Deus tem um lugar de habitação. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, isso é uma linha central da Bíblia. Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Eva foi tirada do lado do Senhor, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo fala claramente isso em Efésios 5. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Você não pode perder a visão de que a igreja é a habitação de Deus nessa terra. Visão da igreja, nesse sentido, nós não podemos perder. Visão de igreja, no sentido que só nós somos a igreja, isso deixa para lá, isso é coisa do passado. Está claro isso aí ou não? Amém. Muito bem. Então, quando Mateus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, se você juntar com Deuteronômio, isso está muito claro que esses 3 que estão no nome do Senhor são o testemunho do Senhor, são igreja. E aí nós vamos entrar daqui a pouco nessa questão do que é então igreja, tá certo? Antes, eu quero mostrar um slide para vocês, vamos lá, Daniel? A questão desse lugar e desse testemunho de Deus, que Neemias lutou tanto, nós precisamos entender o porquê disso aí e qual é o contexto disso tudo, né? Então, quando eles entraram em
na boa terra de Canaã, só depois de muitos anos, através de Davi, foi que eles tomaram Jerusalém da mão dos jebuseus. Ali havia uma fortaleza chamada Fortaleza de Sião. Davi foi que dominou, né, depois de tantos anos dos juízes, depois do reinado de Saul, vem Davi e toma aquele lugar, e aquilo ali se tornou então agora o lugar de Deuteronômio 12, né? Deuteronômio 12 que eu falei. Esse é o lugar. Então, esse lugar é o lugar do testemunho de Deus. Olha só, primeiro você tem que entender que Deus falou genericamente, haverá um lugar. Não disse o nome da cidade, ele disse que ia haver um lugar. Agora, com o passar da história do tempo, nós entendemos que esse lugar era Jerusalém, representada pelos muros da cidade. Dentro de Jerusalém tinha o templo sagrado, construído por Salomão. Ok? Antes do templo tinha um altar. Isso aqui é um assunto muito importante, se der eu vou entrar nele hoje. O templo era dividido em santo lugar e santo dos santos. No santo lugar, esse primeiro compartimento aqui era o lugar dos serviços. Os sacerdotes se viam ali no candelabro, na mesa dos pães, e diante do altar de incenso, que era a oração. Isso aqui é a área de serviço. Mas Deus quer algo muito mais. Dentro do Santo dos Santos tinha uma arca. E essa arca era chamada, eu não sei se eu botei o versículo aqui, exatamente. Porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com o véu. Esqueci de botar o versículo, mas isso deve ser Êxodo, alguma coisa aí, depois do 25. Você vai construir uma arca de madeira de acácia, dizendo para Moisés, e ela vai ser recoberta de ouro, vai ter uma tampa do propiciatório, que significa Cristo e a sua redenção por nós. Os querubins ali protegendo. Dentro da arca, inicialmente tinha a vara de Arão, tinha uma porção, uma botija com maná, e tinha as 2 tábuas da lei. Com o passar do tempo, com as brigas e as guerras, sumiu isso tudo aí. Provavelmente, quando ela chegou no templo, que essa é a mesma arca que Moisés construiu, que foi para o templo de Salomão, só existia as tábuas da lei. E a Bíblia chama isso de arca do testemunho. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o testemunho de Deus, ele tem um centro e ele tem uma periferia. O centro do testemunho de Deus é a arca. O centro do testemunho de Deus é Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós não devemos lutar tanto pela igreja, doutrinariamente falando. Nós devemos ser testemunhas de Jesus. O que Jesus falou para nós: vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos aprender nessa noite. Agora, o testemunho de Jesus precisa de um lugar para morar. Esse lugar é a igreja. No passado, nós lutamos muito pela igreja e não tanto pelo testemunho de Jesus. Vocês estão entendendo? É por isso que eu tenho o encargo dessas mensagens, mas a gente reajustar a nossa visão. Amém? Reajustar o nosso entendimento a respeito da igreja. O que é que tem a ver isso com o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus? É exatamente por isso aqui. O mais importante aqui nisso tudo é a arca. E esse lugar que você vai, que primeiramente é Jerusalém, que é o reino de Deus, ele contém uma casa, que é a casa de Deus. E dentro dessa casa de Deus tem que ter Cristo. E quanto maior o Cristo dessa casa, mais essa igreja é melhor. Vocês estão entendendo agora por que é que eu falei aquelas expressões de ontem?
que eu corrigi hoje. Tem casa que tem pouco Cristo. Tem casa que tem um Cristo meia boca. E tem casa, tem igreja que tem um Cristo pleno. O nosso alvo, a nossa causa, a nossa visão deve ser individualmente você crescer na graça, no conhecimento de Jesus. E aí, todos nós crescendo juntos, se nós estamos num ajuntamento como esse, nós seremos um testemunho de Jesus. Amém? Então, Jesus pode ter vários testemunhos nessa cidade. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele disse que estava no meio deles. Se ele está, irmãos, aquilo ali é um testemunho de Jesus. Agora, se esse testemunho é fraquinho, é médio ou é resplandecente, aí é outra história, aí é outro departamento. Vocês estão claros disso ou não? Porque no passado, talvez a gente pensasse, só nós somos isso, nós somos a última Coca-Cola do deserto, nós somos... O resto é Babilônia, quem não vier reunir conosco está frito. Pelo menos os mais antigos. Talvez tenha alguns novos aqui, os que nasceram na igreja, nunca ouviram falar isso que eu estou falando, nem está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando para os dinossauros, tá? Que o problema da igreja, quem sabe, são os dinossauros. Irmão, nós precisamos ajustar nossa visão, nós precisamos de uma reconstrução do testemunho de Deus nessa terra, ok? Agora, como nós temos acesso ao testemunho de Deus? Eu falei para vocês que os muros denotam o domínio. Isso significa o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? E como eu vou conseguir entrar no reino de Deus? Esses muros de Jerusalém têm várias portas, tá? Até hoje, né, mesmo depois de muito tempo, ainda existe um resto de muralha por lá, os muros atuais, na verdade, e tem uma porta bem aqui, aqui tem o Vale de Cedron, aqui tem o Monte das Oliveiras, a gente desce do monte a pé, desce no vale, sobe e entra numa porta chamada, esqueci o nome, tem uma porta bem no meio aqui, chamada Golden Gate, ou a porta de ouro, que está fechada, esperando pelo Messias, certo? Ela está fechada, só quem vai entrar naquela porta é o Messias, que vai descer no Monte das Oliveiras, vai descer e vai entrar ali. Bom, isso é o que os judeus esperam. E se você quiser estar dentro do governo de Deus, você tem que entrar numa porta dessa, ok? Fora disso aqui, você está sujeito a tudo. Tem várias tribos e vários inimigos ao redor. A segurança está dentro dos muros de Jerusalém. Como é que nós podemos entrar em Jerusalém? Ou melhor, entrar no reino de Deus? Isso está muito claro em João 3, naquela conversa de Jesus com Nicodemos. Eu esqueci de marcar o meu tempo aqui, Zé, depois me dá um sinalzinho aí, viu? Que hora termina a reunião? 8h30? Só falta 20 então. Muito bem, se não der, a gente vai continuar falando no outro canto, vocês vão ter acesso pela internet, tá certo? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a maneira de acessar o reino de Deus, onde está um altar, onde está o templo, onde está a arca, é através da regeneração. Isso aí todo mundo sabe, mas eu queria colocar nesse contexto aqui. Todos nós, para entrar no reino de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito. Por isso que todo cristão regenerado, ele está no reino de Deus. Todo cristão que foi batizado, que nasceu de novo, ele é um cidadão do reino de Deus. Amém?
É simples assim. O reino não é tão complicado. Claro, futuramente nós vamos ter o reino milenar, que é uma porção desse reino de Deus no tempo, e parece que vai haver algumas restrições por lá, ou alguns vão ganhar galardão, vão ganhar prêmio, outros não vão, e assim por diante. Esse é outro assunto, não vamos entrar nesse detalhe aqui, tá certo? Até porque existem muitas escolas teológicas a esse respeito, e nós não queremos discutir opinião, tá certo? Mas uma coisa é clara na Bíblia: haverá galardão, haverá prêmio para os vencedores. E os vencedores vão ser tirados de dentro das igrejas. Então, se você está dentro de uma igreja, você tem que ser ousado como Neemias, conhecer a causa de Deus, tomar uma atitude para com Deus, para com o testemunho de Deus, para que você seja achado um vencedor na volta do Senhor Jesus. Amém? Então, a regeneração é o lugar. Quando você entra no reino, cadê o reino? Quando você entra no reino, você não pode ficar só arrodeando o templo, tá certo? Você tem que entrar na casa de Deus. Se você é um cidadão do reino, o lugar que Deus quer você é lá no Santo dos Santos. Mas, irmão, só quem entrou lá foi Moisés, o sumo, sim, isso no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus, pelo seu sangue, pela sua carne, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Por isso, Paulo fala que nós devemos entrar com o quê? Com intrepidez. Essa era a atitude de Neemias, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então, irmãos, quando você foi salvo, quando você foi regenerado, aí não parou a sua caminhada cristã. Você precisa avançar. Você precisa avançar para entrar na casa de Deus, na realidade da casa de Deus. Um cristão isolado, ele está fora da realidade da casa de Deus. Não queira ser um cristão de sofá, assistindo mensagens após mensagens na internet. Você nunca vai desfrutar nem da casa de Deus, nem do próprio Deus em sua plenitude. Você é apenas um regenerado no reino de Deus. Está claro isso aí? Se estou falando coisa difícil para vocês. Mas continuando, meus irmãos, estou falando do acesso, tá? Primeiro, preciso de regeneração para avançar aqui e entrar no reino de Deus. Depois eu preciso entrar na casa de Deus. Agora, sabe o que é que você encontra? Primeira coisa que você encontra para entrar na casa de Deus é o altar de holocausto. O altar de holocausto significa a cruz de Cristo. Certo? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, negue-se a si mesmo. Dia a dia, segundo Lucas, tome a sua cruz e siga. Se você quiser estar perto de Jesus, ser um discípulo de Jesus, não apenas um cristão qualquer, nominal, solto por aí, você precisa passar pela experiência da cruz. Voltando à questão da reconstrução, aquela leva que veio com Zorobabel e Jesua, e também com Esdras, eles reconstruíram o templo. E a primeira coisa que eles reconstruíram foi o quê? O altar de holocausto. Amém. Isso é um ensino muito elevado para nós e profundo. Sem cruz não tem igreja. Sem cruz você não desfruta da presença plena de Jesus Cristo. Você pode ser um cristão. Eu não sei se eu já disse aqui, mas na Bíblia só tem 3 vezes a palavra cristão. E tem 274 vezes a palavra discípulo. E um discípulo é um que segue o mestre junto dele. Vocês entendem?
Eu pretendo futuramente falar mais sobre discipulado. Isso é uma coisa muito importante e carente no nosso contexto. Mas é isso, irmãos. A cruz é o lugar. Primeira coisa que eles restauraram foi a cruz. Eu acho que eu falei ontem, né? Quando você vai fazer uma obra, a primeira coisa que você faz é limitar o canteiro de obra com as cercas, né? Ou o sítio lá, a fazendinha. Depois você vai construir as coisas lá dentro. Na engenharia de Deus o negócio é diferente. Primeiro o altar, depois o templo e depois os muros da cidade. Resumindo, você entra no átrio e lá você vai encontrar um altar, que é a cruz de Cristo. Depois você entra no santo lugar, que é o ambiente dos serviços. Então Deus te convida para você servir na igreja. Você está servindo na igreja? Você está pregando o evangelho? Você sabe que o candelabro é a luz que brilha do testemunho de Jesus? Você sabe que em Apocalipse o testemunho de Jesus são os candelabros de ouro que iluminam as cidades. Ali é o testemunho de Jesus. E o primeiro testemunho de Jesus que você tem que falar é o Evangelho de Jesus Cristo, certo? Eu gostaria de apresentar esse livreto para vocês. O Zé Waldo até me falou essa semana como conseguir. Isso aqui é um livreto muito bem preparado pelo pastor Paul Washer. E esse é um servo de Deus. Isso aqui está cheio de versículos da Bíblia e de explicações do que é o Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro serviço que você tem para com Deus é dar o testemunho de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que gera pessoas, uma igreja que dá o testemunho de Jesus para os incrédulos e os traz para a cruz. Se ele se encontrar, claro, você primeiro leva ele aqui para a regeneração, que é através da cruz. Essas coisas aqui estão meio interligadas, tá? Só que aqui, para edificação, você tem que passar por aqui, por essa cruz no seu dia a dia. Para entrar no reino, você tem que tomar a obra redentora de Cristo pela fé. Você toma a cruz pela fé e é salvo. Para entrar na edificação, você precisa ainda pela fé viver uma vida de fé e uma vida de serviço. Isso tem que ser através da cruz diariamente. Essa é a razão porque existem igrejas problemáticas, igrejas com pouco Cristo, com mais ou menos Cristo e com muito Cristo. Tudo se resume nessa história aqui, a cruz. Amém? Louvado seja o Senhor. Enfim, servindo aqui, servindo, crescendo, você orando ali no altar de incenso, que é bem ali em frente do Santo dos Santos, uma vida de oração, você vai entrar na presença de Deus, porque o véu já foi rasgado e você tem agora, precisa usar a sua intrepidez para contemplar Jesus Cristo. Amém? A nossa vida diária deve ser uma vida de contemplação da arca. Através de quê? Comunhão com Deus. E a comunhão com Deus? Oração e palavra. Nós precisamos da palavra. Amém? Então, irmãos, esse é o resumo do acesso, o lugar de habitação de Deus, os detalhes do lugar de habitação de Deus e como você tem acesso ao testemunho de Deus. Então, louvado seja o Senhor, esse é o caminho que Deus desvendou para nós. Falando sobre a questão do lugar, eu acho que vai dar tempo aqui, viu, Zé? Vai ficar só um pouquinho aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre, então, a igreja. Então, esse templo aqui, que é a casa de Deus, onde a arca está, no Novo Testamento é a igreja. Voltando a falar que o principal na igreja é a arca que está dentro da igreja.
É o Cristo que está na igreja. Tá bom? Ah, esqueci, a questão do altar, bota aí a cruz aí, aquela... Ultimamente a gente tem discutido o que é unidade. E no passado se falou para nós que unidade era isso, unidade era aquilo. Unidade, meus irmãos, a gente só é um quando a gente se encontra lá na cruz. Deu para entender esse desenho ou não? Você estava longe de Deus, cada varinha dessa aqui, cada linha dessa é um de nós. Inicialmente nós estávamos longe. E a cruz, o Senhor falou, eu atrairei todos a mim mesmo. Lembra desse versículo? Quando ele me atraiu, quando ele atraiu você, a sua mulher e assim todos os irmãos, se a gente vive uma vida de altar, na presença de Deus, de cruz, o que vai acontecer, irmãos, é que cada vez mais nós vamos nos aproximar. Se você se aproxima de Cristo, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você se aproxima dos irmãos. Para mim, essa é a melhor definição de unidade. Aqueles que experimentam a cruz são um, espiritualmente falando. Amém? Unidade não é outra coisa a não ser experimentar a cruz no dia a dia. Querem ser na igreja? Querem ser uma igreja unida. Na realidade dessa unidade que é espiritual, na igreja universal, na igreja local. Quando eu falo de igreja local, estou falando de um ajuntamento, tá certo? De cristãos que invocam o nome do Senhor, que proclamam o nome do Senhor, que o Senhor está no meio deles. Quanto mais nós desfrutamos desse Senhor, quanto mais nós tomamos a cruz, mais nós nos tornamos um. Amém? Os maiores problemas na igreja é por causa disso. Por isso, 1 Coríntios, eu ia entrar um pouquinho hoje, mas não vai dar, Paulo vai falar claramente, né, que é a loucura da pregação da cruz, é o caminho para a nossa edificação. Amém? Então, se questiona hoje, na verdade, o que é a igreja de Deus. O templo é a igreja de Deus e o lugar onde está o testemunho de Deus. Certo? A igreja é o lugar onde está o testemunho de Deus, que é a arca, que é o nosso Cristo maravilhoso. Ela é composta, em 1 Coríntios 1, aliás, eu vou entrar um pouquinho, não sei se vai dar tempo para ver tudo, mas pelo menos esse primeiro ponto, 1 Coríntios 1, Paulo escreve essa carta. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era uma cidade, naquele tempo as cidades eram pequenas e o grupo de irmãos em cada cidade era só um ajuntamento, uma congregação. Então, por isso que a Bíblia chama a igreja de Deus que está em Corinto. Chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus. Essa palavra igreja no grego é eclesia, tá? Eclesia. Hoje, no nosso contexto histórico e na situação que a gente está hoje, nesses 2000 anos, a palavra igreja ela foi muito deturpada. Então, inicialmente, o catolicismo romano se apegou a isso, desviou a igreja das rotas do Senhor, ou da rota do Senhor, e na Idade Média, principalmente, existia a igreja que era o governo de um papa, lá em Roma, tá certo? E quando a reforma veio e nasceu as igrejas reformadas, os chamados protestantes, eles abriram mão disso aí, mas eles carregaram na sua cultura um conceito ainda errado de igreja, principalmente igreja como templo físico, que foi um dos grandes desvios, tá? Mas a palavra igreja, no seu original,
Quando Jesus falou a primeira vez em Mateus 16 e também em Mateus 18, ela era uma palavra comum na linguagem grega. Os gregos viviam em cidades, e as cidades, você já ouviu falar que a democracia veio dos gregos. E o que era democracia? Todo mundo resolve a sua vida na sua cidade. Quixadá tem autonomia para governar, autonomia para que os cidadãos decidam em assembleia o que o prefeito tem que fazer e assim por diante. Então, quando tinha um assunto a ser discutido, eram convocados para uma assembleia e ali se discutiam os problemas políticos, sociais, quem sabe religiosos da comunidade. Aquilo era simplesmente chamado de eclesia, um ajuntamento. Então você precisa botar na sua cabeça que igreja, acima de tudo, é um ajuntamento. Na essência da palavra, no início ali, né, na origem. Essa palavra, claro, foi tomada por Paulo, por Jesus, primeiramente, para dizer, eu edificarei a minha eclesia, ou seja, eu vou ajuntar, eu atrairei todos a mim mesmo, os que creram, e vou criar um ajuntamento, que ele chamou de minha igreja, que ele poderia ter sido trazido por minha assembleia, meu ajuntamento, certo? Não igreja no sentido de instituição, como a coisa ainda está na nossa cabeça. Igreja é simplesmente um ajuntamento, uma assembleia. Eu até trouxe aqui uma nota de rodapé do dicionário de grego e hebraico do Strong, onde ele fala que é o seguinte, o que é eclesia? É uma reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, uma assembleia do povo, reunida em lugar público, com o fim de deliberar. Isso era eclesia na época de Jesus. Jesus simplesmente tomou emprestada essa palavra e falou, eu edificarei a minha eclesia. Ou seja, eu vou ter um ajuntamento, isso é do ponto de vista espiritual, eu vou ajuntar gente de hoje, de amanhã, daqui a 100 anos, 200, de todos os lugares da terra, e isso será a minha assembleia, a minha igreja. Está claro isso aí? Paulo usou também essa palavra e aplicou dizendo que essa igreja, inclusive a igreja prática na localidade, um ajuntamento daqueles 2 ou 3 que se reúnem em nome do Senhor, aquilo ali é a igreja. Ou melhor, uma igreja. Então alguém me perguntou essa semana, irmão, então como é que a gente vai responder às pessoas qual é a nossa igreja? Eu falei, a pergunta mais certa é o seguinte, a nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Ele disse que ia edificar uma igreja e nós estamos nessa igreja. Ah, sim, mas você sabe, tem isso, tem igreja A, igreja B, igreja C. Você fala o seguinte, nós reunimos com um grupo de cristãos que fazem parte da igreja. Tá certo? Mas não tem nome? Tem não. Nós somos uma assembleia, um grupo de irmãos, que fazemos parte da igreja, que é algo muito maior. Não sei se isso está certo, se vocês vão aceitar, isso é o que eu entendo, tá certo? Isso é o que eu entendo. Então, isso é a questão da eclesia, tá bom? E eu acho que vai dar tempo, só falta 0 minutos ali, mas... Deixa eu terminar esse texto, é rapidinho, são 3 pontos. Então, Paulo falou da igreja de Deus, né? Pronto, mais 10 está bom, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e os irmãos sócios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu queria citar para vocês os versículos 5 a 7. O 4, né? Sempre
Dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Eu já entrei no reino de Deus pela graça, agora eu estou no reino de Deus e eu estou na igreja, do ponto de vista universal. Isso foi através de Jesus Cristo. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Essa frase, essa expressão é muito importante. Você era pobre, na verdade você era morto nos seus delitos e pecados, você não tinha era nada. Mas quando você tocou na cruz e creu pela fé, você entrou no reino de Deus e você ganhou uma porção de fé, aquela porção que está lá em 1 Pedro, todos nós ganhamos uma porção inicial de fé, isso chama-se de enriquecimento. Para quem entende de energia nuclear, vai entender claramente isso aqui. O urânio é encontrado na Terra naturalmente, mas ele precisa ser enriquecido para se usar na usina nuclear ou na bomba atômica. Quanto mais você enriquece o urânio, por alguns processos complicadíssimos aí, você tem potência, você tem poder do urânio enriquecido até para destruir a Terra toda. Hoje, se os caras quiserem destruir a todos nós e pegar fogo em tudo, eles fazem por conta de uma coisa chamada bomba atômica, que está carregada de urânio enriquecido. E você, que tipo de bomba é? Você é um traque de São João? Sabe o que é traque de São João? É época de São João, né? Tá bem no contexto. Ou você é um... Não, tem uma bomba que a gente usava lá em Campina Grande, que tem um nome feio danado, eu não vou nem dizer, mas rasga-lata, mas tem outro nome lá, meio feioso. Você é um traque ou um rasga-lata? Você entende que o traque tem um enriquecimento? Jogue qualquer pedaço, enrole a areia, um pedaço de papel, jogue no chão para ver se ele explode. Explode? Não explode. Ora, um traquezinho enriquecido com pouca coisa, joga no chão que ele dá o quê? Um estralo. O rasga-lata consegue rasgar a lata. A bomba atômica consegue destruir o mundo. Que cristão você é? Um traque, um rasga-lata ou uma bomba atômica? Bomba atômica talvez só na Nova Jerusalém nós vamos ter esse potencial, certo? Até lá existe uma escala. Vocês estão entendendo que até agora eu quero mostrar para vocês que há o testemunho de Jesus, mas esse testemunho depende do seu enriquecimento nele. Por isso que oração, palavra, comunhão, reunião da igreja, reunião de pequeno grupo, só tem uma finalidade, ou só deve ter uma finalidade, que não é a social. É a finalidade de você passar do estágio de traque para rasga-lata e depois para a bomba atômica. Eu gosto de falar assim porque todo mundo entende, tá certo? Você percebe que tudo isso depende do altar, da cruz de Cristo? Enriquecido neles. Onde você é enriquecido? Na cruz de Cristo. Em toda palavra e em todo o conhecimento. Aqui não é doutrina, é o conhecimento dele. Assim como o testemunho de Cristo. Por isso que eu li esse texto aqui, porque eu estou falando de testemunho, tá? O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Ou seja, Deus já deu os dons para vocês. O problema é o exercício dos dons. Enquanto aguardam a revelação, a volta do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo,
nosso Senhor. Naquela imagem da cruz, explica exatamente esse versículo. Nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. Se nós atendermos esse chamado, meus irmãos, nós estaremos perto do Senhor, enriquecidos no Senhor e em unidade com os irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Não sei se o nível ficou meio alto hoje, mas vocês vão orar, tá certo? Que Deus vos esclarecerá todas as coisas. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu aconselho vocês a usarem isso aqui, eu já falei para o Zé Valdo, isso custa R$2, tá? Você pode usar isso na sua bolsa, você compra logo uns 20, uns 30 para o mês, tá certo? Não vá distribuir de qualquer maneira, mas contactou uma pessoa, falou de Jesus para ela, deixa isso aqui, porque isso aqui pode levá-la para a salvação. Amém? O Zé já vai providenciar, não é, Zé, essa semana? Então isso só custa R$2 lá na livraria, tá? Chega aqui por uns R$2,50, nós estamos vendendo lá em Fortaleza, no balcão por R$2,50, tá certo? É uma sugestão para vocês, para darem o testemunho de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que os homens precisam ouvir. Amém? E pode ser dado de graça. Você paga o preço. Você paga a conta. Não é muita coisa. Um por dia dá 30 pelo mês. 30 vezes 2, R$60. Tu gasta isso numa lanchonete aí numa noite. Tá bom? E pode levar uma pessoa para o reino dos céus. Amém? Não vão vender isso aqui não, tá? Tá claro isso aí? Jesus é o Senhor. Amém.